Boa noite a todos, todas, tudo bem? Bem-vindas. Bem-vindos de volta, Denis, coisa boa ver vocês aqui, bem-vinda, Ellen, todos vocês. Obrigada por ter vindo cantar para nós, sempre muito bacana. A gente começa hoje mais um estudo do livro Nosso Lar, capítulo 6? 7. Capítulo 7, avançando bem, né? Capítulo 7, então a gente vai dar sequência ao estudo do livro Nosso Lar, que é sempre muito rico, muito cheio de detalhes, né? A Ellen traz pra gente sempre muitas referências do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? E outras tantas bibliografias. Então é um estudo que enriquece bastante e nos dá um outro olhar, né, do livro, que a gente faz uma leitura assim, a primeira mão, né? Sim. E depois a gente faz esse estudo mais aprofundado, é muito interessante, é muito bacana. Então eu vou convidá-los a fechar os olhos, elevar o pensamento e o coração para Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela noite de hoje, por estarmos aqui. Te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho. Pedimos que seja uma noite tranquila, uma noite iluminada, que possamos sair daqui hoje com o coração repleto de amor, com os ensinamentos que serão aprendidos nesta reunião de hoje. Pedimos a espiritualidade da Casa Girassol, que abençoe essa casa, que abençoe os trabalhadores que estão aqui presentes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Pedimos também que abençoe aqueles trabalhadores que não puderam participar hoje conosco aqui, mas que estão em suas casas, vibrando por nós. Que todos sejam alcançados pela graça divina, pelo amor de Deus. Que assim seja. Assim seja. Bem-vinda, Ellen. Boa noite, gente. Boa noite. Muita alegria, nós retornamos mais uma vez aqui. Vamos agradecer a Deus por mais essa bênção, essa oportunidade. Está sendo gravado já, tá? E nós vamos então pedir a Jesus, né, que possa amparar a todos, que nós possamos sair daqui melhores. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje no estudo Nosso Lar? Aqui? Você também, né? Aqui também? Não. Já veio. Como você chama? Denis. Denis, já conhece a doutrina? Já. Ah, que bom. Vocês também? Ah, que bom. Então, todos sejam muito bem-vindos, como já nossas irmãs falaram aqui. Nós vamos dar sequência a esse estudo, ele é riquíssimo. É riquíssimo esse estudo porque se trata do Chico Xavier, né? Esse médium, porque a obra toda do Chico Xavier, ela não vem trazer para nós curiosidades do plano espiritual. Não vem trazer para nós nenhuma informação desnecessária. Então, toda a obra do André Luiz, ela é muito rica por causa disso. Porque não tem curiosidades. Não está ali preocupado em satisfazer curiosidade de encarnado nenhum. Essa obra do Chico Xavier, que é grandiosa, que vem assim, sequenciar o trabalho do nosso Allan Kardec, codificador da doutrina, ele vem com a função educativa. Então não tem curiosidades, porque muita gente procura a mediunidade com a função de querer satisfazer as suas perguntas, suas curiosidades. Não é isso que se trata a obra do Chico Xavier. Então a obra educativa, altamente importante para nós, e eu vou já adiantar uma verdade. Se nós começarmos a estudar a doutrina com muita perseverança e vontade, vai nos auxiliar muito na hora da desencarnação. Por quê? Porque vai abrir a nossa visão, abrir um leque de informação, e o André Luiz pelejou do lado de lá, porque não tinha informações e passou a vida, né, como se fosse um barco à deriva, como se fosse um barco ao sabor das ondas, do rio de hábitos e vícios que ele passou aqui no plano físico. Quando ele assustou, ele
ele já chegou lá como suicida. Ele já chegou lá complicado. Então, e passou muitos problemas. Hoje, nesse capítulo 7, ele vai ter a informação, porque todos aqui sabem, que ele estava onde? Ele estava na colônia, não é? Qual colônia que é, gente? Pode participar. Qual colônia que é? Nosso Lar. Ele chegou na colônia. Mas ele foi de cara para a colônia quando ele desencarnou? Onde que ele ficou? Nas zonas inferiores, no umbral. E hoje ele vai tomar ciência através da explicação de Lísias, que é o nome do capítulo, chama Explicações de Lísias, que é um enfermeiro, né? Que visitava ele diariamente. Então hoje ele vai tomar ciência que ele ficou quantos anos no umbral? 8 anos. Lá fala mais de 8 anos no umbral. Então hoje é que nesse capítulo é que ele vai tomar ciência disso. E ele vai entender por quê. Porque quando nós começamos a estudar o Nosso Lar, ele descreveu as zonas inferiores, em detalhes, que ele passou lá dando a sua experiência pessoal, da sua vivência que ele viveu lá. Então descreveu em detalhes o sofrimento dele no umbral. E o André Luiz não foi um criminoso, foi? Não. O André Luiz foi uma pessoa que viveu no rio de hábitos, né? Foi deixando, e assim nós passamos N encarnações, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, na mesma situação, com os mesmos problemas que aqui chegou. Então, a doutrina espírita vem trazer esses conhecimentos, abrindo a nossa visão, para que nós possamos despertar. Hoje, o André Luiz vai descortinar o plano espiritual. Olha que maravilha. Nós já vamos ter, aqui no plano físico, o conhecimento do que é a colônia lá. Porque ele já vem revelar isso para nós. Ele vem descrever o que ele viu. Porque quando ele se levantou do quarto, da cama, do leito, ele já começa a descrever uma ampla janela. Uma ampla janela. Não é à toa que ele falou que era ampla, porque tudo lá é conforto. Até nos ambientes de hospital, de enfermaria, onde ele estava. Então, uma ampla janela, e quando ele conseguiu olhar o parque hospitalar, onde ele estava, que era um dos edifícios do parque hospitalar, um dos menores que falam, tinha mais de 1000 enfermos, só neste prédio onde ele estava. Aí ele começou a olhar, a verificar o que? A matéria do plano espiritual. Porque existe matéria no plano espiritual? Sim ou não? Sim. Sim. Então ele já começa a descrever a matéria do plano espiritual. Então ele começa a falar da natureza, e daqui a pouco nós vamos ver em detalhes. Só que, antes disso, dele começar a descrever o plano espiritual, mostrar para nós o que é a colônia Nosso Lar, nós vamos ver, boa noite, nós vamos ver que ele, ali naquela janela ampla, né, ele já começa a falar o seguinte, que ele já se sentia melhor. Primeira coisa, nós vamos ler no livro ali, mas eu estou dando essa introdução para facilitar. Então, ele fala que as visitas do Clarencio continuaram periodicamente. O Clarencio era quem, gente? O ministro Clarencio, um dos ministros de Nosso Lar. Um dos 72 que nós vamos ver na frente. São 72 ministros e um governador. Então, o Clarencio, ele visitava ele periodicamente ali no quarto de hospital. E o enfermeiro Lísias, que foi convocado para fazer as visitas diárias, mantinha-se essa frequência no atendimento a ele, como aos demais enfermos, onde ele atendia diariamente, num trabalho árduo no plano espiritual, que nós já vimos atrás. Então, ele
começa a falar que à medida que ele, né, tentava se habituar aos novos hábitos, né, salutares, ele ia sentindo um alívio no corpo dele. Ele ia sentindo uma melhora gradativa. E outra coisa, a locomoção ia se tornando fácil. Isso é importante? É. A locomoção ia se tornando fácil. À medida que ele procurava se habituar às novas orientações dadas pelo Clarence. Vocês lembram no capítulo anterior que ele começou a lamentar, um rio de lamentações? O Clarence escutou com toda a educação, com toda a grandeza dos espíritos superiores, mas o Clarence falou com ele: você quer curar mesmo, meu amigo? Você quer melhorar as dores do intestino terrível que você está sentindo? Desencarnou com câncer do intestino e sentia as dores lá toda vez que ele lembrava da terra, da vida dele na terra, agravava-se os problemas físicos dele. Então vamos chegar à conclusão. Nós temos matéria no mundo espiritual. Sim ou não, gente? Sim. Cadê a caneta? Está aqui? Tá. Sim. Então nós temos matéria. Ele vai descrever a natureza e nas entrelinhas nós estamos vendo que quem é que sofria as dores? Quem é que sofria a locomoção difícil? Era o corpo físico? É o espírito? Não. O que era? O perispírito. Muito bem. O perispírito. Assim vai ficar fácil. O que é o perispírito? É o corpo espiritual de todos nós. Quando nós estamos encarnados, nós temos perispírito? Temos. Aí quando nós morremos ou desencarnamos, o corpo físico, que é o corpo de carne, vai morrer, vai entrar em decomposição. O espírito volta para o plano espiritual, para o mundo dos espíritos, com o seu perispírito, que é um corpo de matéria ou não? Hein, gente? Uma matéria o quê? Sutil. Aí nós vamos, Thelma, é por isso que a gente fala a importância de se estudar os princípios, o quê? Fundamentais da doutrina espírita. Porque o perispírito é um dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós não vamos ter tempo de trabalhar ele aqui, porque senão a gente não anda no livro. Tá certo? Agora, é importante estudar os princípios fundamentais? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque aqui nós vamos conhecer as funções do perispírito, as propriedades do perispírito, como que se dá essas sensibilidades, essas percepções, tanto no plano físico como no plano extrafísico. E outra coisa, se não fosse o perispírito, não teríamos a mediunidade. Porque a mediunidade se dá via perispírito. Então, é importante estudar os princípios fundamentais? Sim. Tanto é que eles são chamados básicos. Entendeu? Então, são 15 princípios básicos. E o perispírito é um deles. Vocês estão vendo aqui que tudo que ele sentia, ele estava sentindo no corpo espiritual. Está sentindo dor no intestino, carência. O médico foi examinar, tocar no corpo dele, observar os órgãos. Então o perispírito ele é composto de células, de moléculas e de átomos. Porque ele é matéria. Só que ele é matéria numa dimensão diferente. Agora o André Luiz chegou na janelona, uma ampla janela, e viu, e começou a descrever para nós o que é o nosso lar. O que são as colônias do nosso lar. Só que hoje nós vamos ver que a colônia nosso lar, embora ela seja muito mais rica do que o plano físico, porque as substâncias são diferentes, a matéria do plano espiritual, ela é mais, o quê?
mais extensa. Porque aqui no plano físico, presta atenção, hein, gente? Aqui no plano físico, nós temos a matéria, que está lá na tabela periódica, que vai os átomos do hidrogênio a qual? Hein, gente? Estudaram na química? Vamos ver se está bom aqui. Péssimo! Do hidrogênio ao urânio. Essa é a tabela periódica dos átomos aqui no plano físico. Essa é a matéria que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos. Combinação de átomos. A água é H2O. Né? Então são 96 ou 98 elementos químicos que são os átomos da tabela periódica. Agora, sabe o que o André Luiz já nos revelou no livro Evolução em Dois Mundos? Está escrito lá, que lá no plano espiritual a matéria vai aquém do hidrogênio e além do urânio. Então, o André Luiz hoje vai falar que as flores eram maravilhosas, que ele viu. As flores eram maravilhosas. Os pomares com árvores frutíferas. Tem no plano espiritual? Tem. Então, ele vai falar que o solo, todo coberto de vegetação, ao longe da planície, porque a colônia fica numa planície, e ao longe ele avistava montes luminosos, cobertos de ervas, de vegetação. Então ele vem descrevendo para nós o que é a colônia. E vai falando que os edifícios que ele viu à distância dessa janela eram edifícios que se alinhavam com uma distância. Vocês já viram os nossos aqui, às vezes as nossas cidades aqui, tudo um pendurado em cima do outro, assim, ó. Então, isso são detalhes que ele vai trazer para nós. Sabe por quê? Porque no plano espiritual, nas colônias, nas esferas superiores da Terra, não nas zonas inferiores, estou falando nas superiores. E nosso lar ficava numa região que não era ainda é um umbral, né? Fala que ainda está no umbral, tá certo? Mas já ficava não tão no centro da Terra, como nas zonas mais densas, né? Mas o nosso lar já tinha esse equilíbrio. Por quê? Porque os moradores de lá não são pessoas já que não têm desordem. Sabe por quê? Desordem, bagunça, desequilíbrio só tem nas zonas inferiores. Só tem nas zonas inferiores. Aí vamos falar assim, mas e o umbral só tem espíritos superiores? Não. Nosso lar, eu estou dizendo nosso lar. Nosso lar só tem espíritos superiores? Não. Ainda temos enfermarias com espíritos que estão recuperando. Temos as câmaras de retificação, onde tem espíritos que não podem ainda com a luz solar, está lá restabelecendo. Tem espíritos ainda que não sabem nem que desencarnou. Então, não são ainda mundos, esferas elevadas. Mas olha a diferença da Terra. Então, André Luiz, apesar que viu, é tudo mais bonito do que na Terra, ele virou e falou assim, olha, mas tudo que eu estou vendo aqui, eu vi na Terra, melhorado, sabe? Como se fosse melhorado. Então, ele pergunta, né, pro Lísias, o que era aquilo, se a Terra era uma cópia de lá. O que vocês acham? A Terra é cópia de lá? Quer dizer, lá era a cópia da Terra? É isso que ele pergunta, se nosso lar era uma cópia da Terra. Porque outra coisa que ele visualizou, com surpresa, ele viu animais lá. Animais domésticos. O que são animais domésticos? Gato, cachorro, periquito. Ele viu lá animais domésticos. Então, ele viu vegetais, ele viu animais. Aí ele perguntou, isso aqui é cópia lá da Terra? Perguntou para o Lísias. Então o Lísias vai explicar para ele. O capítulo se chama Explicações de Lísias. Aí o Lísias vai explicar para ele. Porque ele ficou surpreso. Ele falou, eu tenho certeza que eu já morri. Eu já desencarnei. E eu estou vendo esse
duas coisas importantíssimas, que é isso que nós temos que sair daqui hoje sabendo. Gradação e hierarquia justa. A explicação de Elisa está aqui. O negócio aqui mesmo, aqui é organizado. Gradação e hierarquia justa. O mais importante hoje é isso aqui. Gradação e hierarquia justa. Então nós vamos trabalhar hoje em cima disto, tá certo? E o André Luiz nós vamos entender, presta bem atenção nisso agora, nós não podemos, é uma hora que passa muito rápido, mas nós viemos aqui para receber muito de informação. Então nós temos que entender o seguinte, como que funciona a lei no plano físico e como que funciona a lei no mundo espiritual. Isso nós temos que entender. Aqui na Terra é chamado de lei dos contrários. Lei dos contrários. Lá no plano espiritual é chamado de lei da afinidade. São os espíritos que nos informam. Então aqui no plano físico, está saindo fora? Aqui no plano físico é lei dos contrários, por quê? Isso é importante. Por quê? Porque aqui nós estamos perto e estamos tendo a oportunidade, que é só aqui, hein? Nós estamos tendo a oportunidade de estar perto dos nossos melhores amigos e dos nossos maiores inimigos. Então aqui nós temos essa oportunidade. Por quê? Porque aqui, quando você encarna, você está no resgate de débitos, mundo de expiação e provas. A expiação é quando você vem expiar um erro do passado. Então você está na lei dos contrários. Aí o que acontece? No resgate de dívidas, você pode receber uma pessoa dentro da sua casa que você prejudicou e agora reconciliai-vos depressa com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. A oportunidade que você tem de quê? Resgatar débitos, né? Oportunidade, né? Por isso que Jesus falou, reconcilia-te depressa, está no Evangelho, com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque a pessoa fala assim, ó, vou deixar esse abacaxi para daqui 2 encarnações, não dou conta não. Daqui 2 encarnações eu resolvo. Aí os espíritos falam assim, meu amigo, daqui 2 não vai dar. Só daqui uns 2.000 anos. Porque você vai ter outras tarefas para resolver, ele também. Aí depois você se torna a encontrar de novo na Terra. Ou então em outro orbe, né? Entendeu? Por isso que é reconciliar-vos depressa enquanto estás a caminho com ele. A pessoa não é ela que faz o planejamento, é o plano espiritual. Então, acontece que nós viemos para cá na lei dos contrários. Então aqui você tem a oportunidade de encontrar com seus adversários, como você tem a oportunidade de encontrar com seus amigos. No plano espiritual funciona assim? Não. Aí o André Luiz perguntou assim, mas cadê minha mãe? Eu queria visitar, por que eles não vêm me visitar aqui? Ela desencarnou, mas por que ela não pode vir aqui? Porque ela não mora aqui. Ela mora em esferas mais elevadas. Nosso lar está aqui, muito bonito, muito superior à Terra, só que ela mora lá. Então você não consegue conviver com seus amigos. Ela de vez em quando ela desce para te auxiliar, fazer uma visitinha rápida. Agora conviver você não pode. Aqui você pode. Aí beleza. Lá você não pode. Então, e o que está aqui embaixo? Pode visitar o que está em cima? Agora, o que está em cima, por misericórdia de Deus, ele vem. Não foi assim que aconteceu com Alcione? Lá no livro Renúncia? Né? Já leram? Já leram o livro Renúncia? Pega para ler que vocês vão adorar, viu?
estava em outra esfera, mas tão elevada, outros mundos, na constelação de Cocheiros, não é? De Sírios. Aí ela pede para voltar lá na Idade Média, para auxiliar. E sabe onde que ela foi? Ela foi para a igreja católica. Morreu numa masmorra, porque ela queria auxiliar a igreja. Então as ideias dela eram muito elevadas para a época. Acabou na masmorra. E foi o amado dela, com a figura do padre Carlos, alma gêmea, sem saber que ela estava naquela função, que mandou ela para a masmorra. E aí ele foi visitar ela lá. Ela já estava com a pneumonia da masmorra, lugar úmido, um lugar que ficou preso sem ver a luz do sol por meses. Aí quando ele chega lá, ele ajoelha nos pés dela, aquela luz daquela grandeza, ela só veio na terra para ajudar ele, porque ela amava ele. Então, e ele amava ela. Só que ele foi para o caminho da igreja e lá na frente, depois que a mãe desencarnou, ela veio para a igreja e acabou se reencontrando com ele na masmorra, amando dele por causa como é que chama? Inquisição. Na Inquisição. Então quem tinha ideias novas não podia. E a Alcione queria auxiliar a doutrina com as ideias elevadas, né? De outras esferas. Até queimada, né? Muitos morriam na fogueira queimada. Então, aqui no plano físico, nós estamos na lei dos contrários. E lá, nós estamos na lei da afinidade. Então, por que o André Luiz foi parar no umbral? Por que ele foi parar no umbral? Chegou como suicida. Chegou como suicida. E ele foi suicida direto? Não. Ele não foi criminoso? Não. Então, nós estamos vendo que as zonas inferiores, elas têm gradação também. Assim como as zonas superiores. Então, os espíritos mesmo falam, nós já estudamos o capítulo do umbral, e mais na frente, aqui no nosso lar, nós vamos ver as trevas, ainda mais abaixo ainda. Então tem gradações no plano espiritual. Assim como a colônia nosso lar ficava numa esfera, tem outras esferas no plano espiritual. Por que ele comparou a natureza lá com a nossa natureza aqui? Alguém pode dar uma ideia? Aqui, ó. A Terra está aqui, ó. E aqui, ó, vamos colocar assim, didaticamente, porque esse aqui se interpenetra. Interpenetra. O povo não vai entender, não, mas interpenetra. Então, aqui, ó. Vamos falar que aqui tem colônia, aqui tem colônia, aqui tem colônia, 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 colônia. Vamos supor que o nosso lar estivesse aqui na terceira, aqui, ó. É mais próximo da Terra do que essas? Uhum. Então é por isso. Por isso que a gradação é isso aqui, ó. A gradação é isso aqui. Quanto mais perto da Terra, a vida é mais parecida com a da Terra. E mais agora, denso também. Mais denso também. É mais denso, isso mesmo. Porque quando está mais lá em cima, lá é leveza, é sutileza. olha, o verso aqui, ó. Ele está falando como que é o perispírito. Ele já falou que ele sente dor, que ele sentiu frio, fome no umbral. Ele sentiu necessidades fisiológicas no umbral. Então, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai na hierarquia justa, cada um no degrau, ado, cada um no seu quadrado. O plano espiritual é isso. Cada um no seu quadrado. Então,
isso que ele está falando aqui é importantíssimo, porque a matéria, cada vez mais ela vai ficando rarefeita, sutil, cada vez mais. Aí, meu amigo, não me pergunta como que é essa colônia aqui, nós não fazemos ideia, nem como que é essa, nem como que é a outra, nem como que é a outra, nem como que é a outra, nem como que é a outra. Porque nós só conhecemos o que está ligado aqui, ó, ao magnetismo material. Agora, daqui para lá, é tudo espiritual. Diz que a forma humana, nós vamos chegar ao ponto de perder a forma humana. Ninguém vai ter forma humana. Então nós vamos chegar no ponto que nós vamos evoluir tanto, né? Não precisa da forma humana mais. Comer, alimentar, dormir, isso é para os espíritos mais chumbados na terra. Alimentar de 3 em 3 horas. Então vai passando aqui, ó, a gente não faz ideia. Por que que os espíritos não vieram narrar as colônias superiores? Porque nós não temos capacidade de entender. Falta ainda sentido, né? É. Só temos 5 sentidos. Só temos 5 sentidos. Não existe mais sentido. Existem outros sentidos que nós não conhecemos e ainda vamos desenvolver. Entenderam ou não? Entenderam? Então, é isso que ele vai trabalhar hoje. Então, nós temos gradação e temos hierarquia justa. Na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, vai falar da escala espírita. Então, vai falar dos espíritos inferiores, vai falar dos espíritos medianos, vai falar dos espíritos superiores, vai falar dos espíritos angélicos. Estudem lá na pergunta número 100. Tá certo? Então, vamos ao livro aqui. Temos muita informação aqui hoje. Eu estou sem relógio aqui. Que relógio aqui? Olha aí. 8 Hã? 2. E 2? A gente vê um livro da gente que quanto a gente está denso ainda e próximo A esfera da Terra. à esfera da Terra, quando você tem uma pessoa que falou que ficou, né, no hospício lá, e a pessoa foi visitar e ficou chorando. Ah, meu irmão faz tempo, não sei o quê. O Chico Xavier. Chico Xavier, né? É. Aí a pessoa está chorando. O irmão, Seu irmão? Sua irmã. Sua irmã, né? É. E os outros que estão aí? Ele só queria manter. Você vê como a gente é Atrasado. atrasado, né? E olha que o Chico está a léguas de nós, né? Olha que o Chico está a léguas. É porque o Chico estava num banco chorando, num banco perto do sanatório, aqui perto de Pedro Leopoldo. E aí o Emmanuel chegou e falou assim: mas o que foi, senhor? Você está chorando aí? Está desse jeito aí? Aí o Chico falou: é porque minha irmã está internada. Aí ele falou assim: olha, você chora pelos outros que estão lá? Ou é só sua irmã? Então o Emmanuel era bem com ele, disciplinado, né? Apesar do grande amor e evolução desse espírito. Né? Explicações de Lísias, é o capítulo 7. Então vamos aqui agora firmar o que nós já aprendemos aqui hoje. Tá? É importante que se leia o livro? É, porque agora o resumo que eu fiz vai estar mais esclarecendo agora, tá? Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. Olha aí que maravilha, que diferença do atendimento na Terra, né? Olha aí que beleza. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Então, à medida que ele procurava se vincular à nova etapa da vida. Então, ficar chorando engano, que ficou para trás, que lamentando, nós já vimos no outro capítulo, que é perder tempo, porque isso é um vício aqui da Terra. É um hábito.
aqui na terra nós reclamamos de tudo. Então você vai para lá do mesmo jeito. A hierarquia é justa, porque você vai ficar no seu patamar, se é no umbral, se é aqui, não é culpa dos outros, a culpa é nossa. Então por que o André Luiz foi parar no umbral? É culpa de terceiros? Não. E ele ainda vai perguntar aqui, pela mãe dele, né? E lá na frente nós vamos ver, olha, a explicação de Lísias foi assim, ó, sua mãe vinha te visitar constantemente. Você é que não enxergava ela. Ela ainda pediu a intercessão do ministro Clarencio. Ele devia ter algum vínculo, que lá na frente deixa uma sutileza. Porque o Clarencio devia dever alguma gratidão à mãe dele, porque ele vai de muita boa vontade a pedido dela. Então ele deixa nas entrelinhas que ele tinha uma dívida com a mãe do André Luiz, o ministro Clarencio. Então a mãe pediu lá, intercedeu pelo filho, recado para todos nós que estamos na terra, e tem muita gente na terra achando que é o pobre coitado, que está sozinho, está na solidão. Ninguém está sozinho na solidão. O André Luiz ficou 8 anos sendo visitado. A culpa foi dele e não dos benfeitores que não quiseram socorrer ele. Ele, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, é que não conseguia enxergar os benfeitores. Aqui na terra, encarnados, tem muita gente nessa situação, achando que está sozinho, acabou o mundo, que está na solidão. É a hora que nós estamos sendo mais carregados pelo peso. É a hora que muita gente pensando em suicidar, muita gente pensando em outras coisas, que o mundo acabou, né? E nós estamos vendo aqui as consequências de suicídio. O que é? Então esse livro vem para abrir o olho. Ninguém está sozinho. Deus não desampara ninguém. Filho dele não fica desamparado. Nem aqueles que estão aí pelas ruas, ninguém está desamparado. Sempre tem uma alma a nos ajudar. E principalmente as mães, né? São todas. Mas as mães têm um papel fundamental, porque o amor da mãe é um amor que, né, ela alcança distâncias imensas, né? Então aqui está falando. Quando ele pensava em habituar aos deveres novos, sensações de alívio. Aonde? No perispírito. Parava de sofrer. Então, olha a questão do pensamento no plano espiritual. Agora, quem que fez aquelas construções bonitas lá, hein? Como é que é feito aquilo? Em detalhes ele não entra, porque isso não é importante para nós. Mas nós já sabemos que tudo se forma no plano espiritual pelos pensamentos. O fluido cósmico, coloquei aqui não? O fluido cósmico, que é a matéria que forma tudo que existe, ela é modificada, o fluido cósmico, e vai formando tudo que nós conhecemos. Essa parede aqui, essa janela, essas cadeiras que estão aqui, esse quadro, tudo é matéria do fluido cósmico universal. Porque só existe 2 elementos no universo. Qual é mesmo? Existem 2 elementos gerais no universo, pergunta 27. Qual que são os elementos? O elemento material e o elemento espiritual. A matéria e o espírito. E acima dele, quem? Deus, que criou. Deus não é nem matéria nem espírito. Deus é o incriado. Ninguém criou Deus. Agora, nós fomos criados por Deus. Nós somos o quê? Espíritos. Estamos na matéria, nós precisamos da matéria para
implementar a nossa evolução. Então, a evolução é feita em 2 mundos. No mundo físico e no mundo espiritual. Tem um livro que se chama Evolução em 2 Mundos. Por que tem mineral lá? Porque o mineral evolui lá e evolui aqui. Por que tem animal lá? Porque o animal evolui lá e evolui aqui. É o princípio inteligente. Por que tem espírito aqui e tem espírito lá? Porque o espírito, que somos nós, evoluímos aqui e lá também. Aqui nós vamos colocar em prática. Lá nós vamos aprendendo teoria. Agora o bicho pega mesmo é aqui. É o plano físico. Vê como é que esse negócio é muito forte e às vezes a gente não percebe a profundidade disso. Quando você fala que Deus não existe, quer dizer, ninguém criou Deus e ele existe. Quer dizer, quando a gente começa a ler a Bíblia ou ver alguns filmes aí, você vê que no tempo de Caim, Abel, eles já tinha Deus, né? Já ofereciam ovelha para Deus. Quer dizer, a centelha que nós somos já vem com Não precisa não. de Deus Eu já tomei. com a gente. Pode ficar tranquilo. Sabe o que acontece, Adécio? É bem antes do Caim e do Abel. É quando, lá nos homens primitivos, saindo das cavernas, saindo do reino animal, quando nós entramos na espécie humana, porque o princípio inteligente vem lá do animal, do mineral, do vegetal. Quando entra na espécie humana, ele começa a ter o pensamento contínuo. Não para de pensar nunca mais. Animal pensa? Não. Animal tem ideias, só fragmentos. Quem pensa é a raça humana, os seres humanos. Então, quando nós saímos do reino animal e começamos a entrar no hominal, no homem, raça humana, aí desde dos homens primitivos das cavernas, nós já adorávamos Deus. Pelo fogo, pela fenômenos da natureza. Era o politeísmo, né? Deus estava em tudo. A pedra caiu de lá, rolou lá sem nenhuma causa física, nem vento, nem nada. Aí você começava a adorar a pedra, porque via Deus ali. Trovão, no fogo, na chuva. Então Deus estava na natureza, porque ele está dentro, é instinto. É instintivo a ideia de Deus. Então, isso aí prova que Deus existe. Foi bom você ter falado, porque eu vou lá no livro dos Espíritos, me deu essa coisa aqui agora, na pergunta número 6, nem estava no programa, mas veio na minha cabeça agora. Isso aí que ele falou é importante, quer ver? Pergunta 5 e 6. Provas da existência de Deus. Onde se pode... número 4. 4, 5 e 6. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Allan Kardec fez essa pergunta. A pergunta número 1 é qual mesmo? Deus. Que é Deus? Né? Quem é Deus? O Allan Kardec, muito inteligente, professor Hipólite, né? Leon Denisard, ele organizou a doutrina espírita, porque ele codificou. A doutrina espírita do Allan Kardec é dos espíritos. Então, ele fez a pergunta para os espíritos responderem. Os espíritos superiores. Aí, o que é Deus? O que é Deus? A inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Aí, na pergunta 4, ele pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Alguém tem uma ideia? Pode falar. Nas obras de Deus. Num axioma que se aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que
de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, aqui, ó, pela razão, os seres humanos vão evoluindo e vai conquistando o raciocínio, a razão. Então, pela inteligência, se chega à conclusão que Deus existe. Agora, nós vamos no que ele falou lá de trás, que já tinha ideia de Deus, né? Então, eles vão perguntar aqui, mas e quem não teve a cultura, quem não teve o conhecimento racional, como é que pode já cultuar Deus? Como é que ele acredita em Deus? Já que ele não teve o raciocínio ainda formado. Então, por que ele tem essa ideia de Deus? Desde lá de trás. Aí os espíritos vão responder aqui, que mais do que pelo raciocínio, o que está raciocinando? Ó, aqui, ó, o mar não é obra do homem. Então, alguém teve que fazer. É uma inteligência muito superior à do homem. O mar, as estrelas, as galáxias, os bilhões de galáxias, os bilhões de céus existem. Então, pela causa se chega, pelo efeito se chega na causa. O que não é obra do homem é obra de Deus. Aí vai falar o seguinte, mais do que pelo raciocínio, a conclusão racional, a inteligência, nós provamos, se prova a existência de Deus pelo sentimento, mais do que pelo raciocínio. Então, assim, ó, foi lá, axioma da ciência, isso é ciência. Pelos efeitos, se chega na origem, na causa. Então, pelo raciocínio, você vai ver que não é obra do homem, é obra de Deus. Inteligência, raciocínio. Agora, e quem não aprendeu, não teve ainda, os primitivos, que ainda não desenvolveram a inteligência? Pelo sentimento. Instintivo. Então, vamos ver aqui, Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos, não falou A, B, C, todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, olha como que o Allan Kardec era extraordinário, porque as perguntas são inteligentíssimas. As respostas são divinas. Estudem que vocês vão ver. Agora, as perguntas são mais ainda. O Espírito que veio para mostrar ao Pai, que o Pai não acreditava em Deus de jeito nenhum. Aí veio uma criancinha, sim, 4 anos de idade. 4 anos, né? 4 anos de idade. Vou falar isso também. Me lembro daqui a pouquinho, depois que eu acabar aqui, tá? Eu vou falar agora. É um poema. Esse aí é um poema da... Eu vou falar aqui o nome do livro que é. Porque são quase 500 livros, né? Do Chico Xavier. Eu vou ter que lembrar esse nome aqui. Eu lembro de tudo, vou descrever todinho. Agora eu vou lembrar. E o capítulo também. Pode cobrar. Esperando alguém soprar, tá? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos, sem exceção, dos homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Número 6, aonde eu queria chegar. O sentimento íntimo, pergunta, que temos da existência de Deus, não pode ser fruto da educação? O Allan Kardec não conformava. Os espíritos explicavam e ele ia mais a fundo ainda. Seu Honório Abreu falava assim, se fosse eu, na minha ignorância, parava por aqui. Mas o Allan Kardec vai a fundo, ele cutuca assim até lá no fundo. Aí os espíritos têm que responder tudo. Aqui, ó. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado
de ideias adquiridas? Aí os espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Os espíritos lá das cavernas. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Teria em toda a humanidade. Universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Bom, agora, o que ele está falando ali? Tem um livro do Chico Xavier, presta atenção, que o homem veio várias e várias encarnações no materialismo. Várias e várias e várias encarnações. Não aceitava Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tinha uma perseguição com tudo que era religioso que vinha de Deus. Atacava, falava mal das doutrinas, das religiões, de tudo. Até um dia que ele recebeu no lar dele uma criança. Um espírito de uma menina que era todas as encarnações a pessoa mais amada da vida dele. Seguiu a ele lá desde o Egito e era amor, mas um amor de alma gêmea. Recebeu essa menina no lar. Essa menina nasceu e encarnou na casa dele. Aí desde pequenininha a menina virava, é um poema, é um poema de história verídica. A menina virava e falava, papai, quem fez o sol? Isso aí é coisa do Big Bang, coisa da atmosfera. Papai, quem fez o mar? Pequenininho, 2 aninhos, 1 aninho e meio. Papai, quem fez o mar? Isso aí é fenômenos da natureza, é a matéria, é a matéria, é a matéria. Papai, mas olha que beleza as árvores. E essas flores lindas, papai? Quem fez? Olha, pergunta da menininha, tentando abrir o olho dele. Isso é a matéria, é a matéria, é a matéria. Quando foi com 4 anos de idade, essa menina teve uma leucemia maligna. Mas veio, este homem vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha para dar a sua vida para salvar essa menina. Quanto mais ele ajudava, mais a menina definhava. E definhava, e definhava, faleceu. Faleceu a criança, esse homem, o mundo para ele acabou. Aí o mundo para ele acabou e naquela dor, naquele sofrimento, ele foi até o túmulo dela, morto de saudade dessa menina. Ajoelhado, né, o espírito dela chega e abraça ele. Então foi a forma que ele teve de reconhecer a Deus. Ela falou, tem que existir alguma coisa. Tem que existir alguma coisa. Não pode acabar. E daí em diante ele começou a amolecer o coração dele. Então é preferível a gente ir pelo amor do que receber tamanhas dores, porque a menina só veio para mostrar a ele que Deus existe. E ele aprendeu dessa forma. Porque aí ele, nada para ele de material teve mais valor e mérito nenhum. Daí em diante ele começou a seguir na outra perspectiva. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro, hein? Vamos continuar. Quantos minutos? Faltam 5. 5. Então, gente, nós estamos trazendo aqui explicações da doutrina espírita, todas relacionadas com o tema de hoje. E nós estamos vendo aqui que ele, então, começou a descrever a matéria do plano espiritual, tudo relacionado com o fluido cósmico universal. Pelo pensamento, os espíritos formam orbes, porque nós somos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Então, o nosso pensamento alcança essas moléculas e átomos do mundo espiritual. E aí as edificações vão formando. Então,
vamos ver aqui o que André Luiz descreveu do que ele viu lá. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos. Debruçado às janelas espaçosas, impressionava-me sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Lá na frente o Ulisses vai explicar ele que é o contrário. É a terra que é cópia imperfeita de lá. Então, tudo que nós fizemos aqui foi copiado de lá, porque aqui é passageiro. Aqui é o supérfluo, lá é o original. Lá é o definitivo. Onde que é a nossa verdadeira pátria? A terra? Não. Nós estamos aqui breve. A nossa vida é lá. Lá é concreto. Aqui é ilusão. Aqui é passageiro, aqui é breve. Lá é que é a verdadeira pátria. Cores mais harmônicas. Por quê? A matéria vai aquém do hidrogênio e além do urânio. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Por causa disso. Porque tem hierarquia, gradação. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos. Por isso que a gente ama as flores, né? É lindo. Olha, jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície. Nosso lar ficava numa planície, e lá ao fundo as montanhas, onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero, com cuidado, com amor. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se espaços regulares, não é tudo tumultuado um em cima do outro, igual aqui não, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, nenhum edifício sem flores, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muros de era. Já estamos terminando, tá, gente? Onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagem policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas a se erguerem retilíneas, lembrando rios gigantescos, lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos, entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Aí Lísias vai falar dele, a respeito da gradação, da hierarquia e o último recado de hoje. Aí quando ele fala da mãe dele, né, que a mãe dele vai visitá-lo, aí o Lísias fala com ele assim, olha, quando nós desejamos muito uma coisa, ela já está a passos de acontecer. Aí o Lísias, o André Luiz, como uma criança eufórica, falou, então vou desejar, eu quero demais, eu quero que minha mãe venha me ver. Aí ele falou com ele 3 coisas. É preciso 3 requisitos. Para nós, hein? Ele está falando para nós. E é só isso e nós vamos encerrar. É preciso desejar, saber desejar, e o terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então não adianta você só querer ficar sentado lá com as mãos cruzadas esperando, não. Você tem que merecer, fazer por onde, saber desejar e outro, trabalhar. Certo? Porque é trabalhando que nós vamos conquistando, tá bom? Certinho. Certinho? Pontual? Então a palavra está com vocês agora. Obrigada, viu, gente? Até mês que vem. Obrigada, Ellen, pela preciosa palestra, né? É que eu costumo falar, não canso de repetir também que o estudo do nosso lar ele não é um estudo de uma única coisa, né? São muitas informações que vêm pra gente e é muito essencial mesmo. É uma
E para quem está vindo pela primeira vez aí, se não souber, esse estudo ele tem uma continuidade, tá? Ele está lá no YouTube, então se quiser acompanhar lá, pegar o livro e acompanhar a leitura, tá no nosso YouTube lá, no Instagram tem um link e é muito bacana, né? Poder acompanhar, tá atualizadinho, direitinho lá, e é isso. Vou convidar vocês então para a gente encerrar, né? Fechar os olhos, levar os pensamentos. Neste momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendizado. Um passinho de cada vez, mas sempre um passo em frente à nossa evolução. Agradecendo a companhia dos nossos mentores, a oportunidade que a gente se dá e que eles vibram de alegria por estar junto conosco, né? Nesse passo que a gente se permite dar sempre. Que a gente saiba que os erros eles vão ser cometidos e que a gente tem que estar aqui para errar. Esse é o nosso momento de errar. Com o pensamento de sempre ir em frente, buscando o melhor, buscando corrigir esses erros até o momento de acertarmos. Agradecemos a espiritualidade amiga da Casa Girassol que nos acompanha, que nos acolhe e que nos reforça de alguma forma, nos auxilia a cada momento, a cada vez que a gente está aqui. Agradecemos a presença de cada um de vocês e pedimos a essa espiritualidade que abençoe a todos nós neste momento que nos acompanha até em casa, com todo o amor que for possível neste momento. Que assim seja. Pessoal, só uma coisinha. Oi, Alverso, lembrei o nome da mensagem. Na hora da prece, os espíritos me falaram. Chama-se Aurora, o nome da mensagem. Agora, do livro, os espíritos me falaram. Mas procura lá. Aurora. Gente,